Amém? Nós vamos ver como é que Neemias orou. Como é que foi esse momento de intimidade dele com Deus. Nós vamos extrair alguns princípios, nós vamos extrair algumas lições dessa oração. O primeiro capítulo de Neemias praticamente é a oração de Neemias. É o antes, é o durante, é a oração em si e o começo do trabalho de Neemias. Aprendemos a orar com Neemias, capítulo 1. A primeira coisa que eu gostaria de destacar: Neemias, ao ouvir a situação de Israel, lamentou-se, chorou-se e esteve estagnado por vários dias. Sabe, às vezes, quando recebemos uma notícia ruim, quando passamos por uma situação ruim, quando vemos uma crise, isso nos afeta e afeta somente o sentimento e é só momentâneo. Puxa, você viu o que aconteceu com tal pessoa? Mas depois de 5 minutos já tudo passou. A gente já está pensando em outra coisa, a gente já até esqueceu, já volta à correria dos afazeres do dia. Mas Neemias, quando ele ouve, quando ele recebe informação sobre Jerusalém, sobre aqueles que ficaram em Jerusalém, ou seja, aqueles que não foram levados cativos para a Babilônia, ele fica muito triste. E não foi uma tristeza qualquer, não foi aquela coisa de você ouvir uma informação, uma notícia, ficar triste e virar as costas e acabou. Diz que foram alguns dias, foram vários dias. E eu gostaria que nós analisássemos o nosso coração. Nós estamos num momento muito especial, de muitas festas, de muita celebração. Bem ou mal, todos nós estamos vencendo, estamos crescendo, estamos nos preparando para vencermos. Mas a situação de muitos, e não estou falando lá da África, não que não seja, lá do Oriente Médio, dos lugares de fome, de guerra civil, que também são notícias e que também fazem parte do nosso dia a dia, mas de pessoas que estão muito próximas, pessoas desempregadas, pessoas que você passa pela rua, estão pedindo esmola, desempregados, doentes. O quanto isso afeta o nosso coração? O quanto isso mexe com a gente? Será que é algo superficial? Será que é algo simplesmente momentâneo? Quando nós nos deparamos com uma cena, com uma reportagem na televisão, com uma postagem nas redes sociais, será que isso realmente está mexendo com a gente? Será que isso realmente está nos levando a um momento e a dias de reflexão? Ou é só momentâneo, ou é só passageiro, eu viro as costas e acabou? Porque Neemias mexeu tanto com Neemias, que ele passou dias entristecido, ele passou dias com o coração partido, ele passou dias com o coração quebrantado, pensando, meditando, no seu momento de ir, buscando inspiração, buscando uma resposta, e muitas vezes uma situação nossa, uma situação de um familiar, de um vizinho, de um amigo de comunidade, de um irmão de comunidade, ou até mesmo a situação geral do país, nós olhamos e aquilo mexe com a gente. A gente chega até a chorar, a se emocionar, né? Tem uns que são até espirituais, fica até arrepiado, mas será que isso só está na superfície da pele? Será que está só na superfície do momento? Será que nós olhamos, isso abala a nossa estrutura, nós nos comovemos, choramos, nos arrepiamos, e até dizemos, eu vou orar por isso, mas passados 5 minutos, ou quando eu volto do centro já esqueci, ou a pessoa pede uma ajuda, no dia seguinte eu já nem lembro mais. Como é que está essa situação em nós? Porque tudo começa antes da oração. Se o que acontece antes da oração é superficial, se uma dificuldade é superficial,
se um machucado, se uma ferida é superficial, se a dor do nosso próximo, ainda que seja profunda, mas para nós é superficial, não vai gerar mudança, não vai gerar um EI, não vai gerar uma grande meditação, uma grande inspiração, uma grande mudança, uma grande obra. Por isso, se estiver só no superficial, nós precisamos abrir o nosso coração. Nós precisamos abrir mais o nosso coração. Nós precisamos nos quebrantar mais diante do Senhor. Nós precisamos ser mais sensíveis na alma e no espírito. Precisa ser mais profundo essa comoção. Precisa ser mais profunda essa dor. E diz que ele, ao ouvir a situação de Israel, daqueles que ficaram em Israel, que não tinham sido levados cativos, ele ficou muito triste. Ele chorou, ele ficou muito triste, isso mexeu demais com ele. E não foi só momentâneo, diz que foram por vários dias. Segunda coisa que eu gostaria de destacar, Neemias orou e jejuou devido à imensa tristeza que sentiu pela situação dos que ficaram na terra e não foram levados ao cativeiro. Isso não só mexeu com ele de uma forma tão intensa e tão profunda e tão duradoura, que o levou a chorar, que o levou a orar e a jejuar. Mexeu de uma forma tão intensa, muito intensa. Ele chora, mas ele não ficou só nas lágrimas. Não foram lágrimas de crocodilo, porque nós vemos muitas passagens na Bíblia que até mesmo pessoas erraram, perderam uma oportunidade, perderam uma grande promessa, perderam o direito da primogenitura e choraram muito. Mas não é porque houve choro que houve arrependimento. Houve choro e houve ira. Muitas vezes nós choramos e nós ficamos irados, mas o governo não faz nada. O governo está de mãos atadas. O que o rei de Israel podia fazer? O que ele podia ter feito antes, mas não se arrependeu, não se converteu do seu mau caminho, não levou o seu povo ao arrependimento, a voltar a adorar a Deus. Agora ele estava de mãos atadas, ele estava levado cativo, tinha sido morto, envergonhado, humilhado, não tinha mais o que fazer. Muitas vezes nós choramos e isso gera um ódio em nós, mas os grandes empresários, mas os bancos estão ganhando dinheiro, mas o presidente, mas os juízes, ao invés de gerar lágrimas, e a atitude que muda, muitas vezes está gerando em nós e no povo ódio. Nós vimos durante um ano, mais do que um ano, e logo chega novas eleições, mas o povo estava mais irado do que comprometido em orar, estava com mais ódio do que comprometido em orar e jejuar. Ele não só chorou, mas ele orou e ele jejuou. Não foi só sentimental, foi espiritual. Porque se gera sentimento, se gera lágrimas, e não entra no espiritual, entra na carne. Ou nós vamos ficar com ódio, e o plano do inimigo vai se concretizar, porque ele quer que a gente pegue armas, ele quer que pai se levante contra filho, filho contra pai, ele quer derramamento de sangue, ou a gente entra no espírito. A gente vai orar, vai jejuar, a gente vai lamentar, a gente vai clamar. Terceiro ponto, Neemias, ouvindo e sentindo tudo isso, pôs-se a interceder por Israel. Ele começa a interceder por Israel, por aqueles que estavam em Israel. Israel tinha sido destruída, tinha sido invadida, e a verdade é que boa parte dos nobres, boa parte das pessoas que tinham condições, das pessoas, entre aspas, importantes, foram levadas para a Babilônia. Agora, muitos foram deixados. Quem foi deixado? Viúva, órfão,
estrangeiro, pessoas de idade, pessoas doentes, foram deixadas lá para morrer. Vocês não vão ajudar a Babilônia. Nós entramos, invadimos, nós saqueamos, nós pegamos o melhor, nós levamos as pessoas mais inteligentes, nós levamos as pessoas mais fortes para trabalharem, para estudarem, para fazerem a Babilônia crescer. Mas os que não servem para nada, vamos deixá-lo lá em Israel. Para quê? Para morrer de fome. E ele está orando por essas pessoas. Ele foi levado para a Babilônia. Ele tem trabalho. Ele foi levado como cativo, mas ele tem trabalho. Ele tem vida. Muitos foram para a Babilônia e tiveram vida, e vida boa na Babilônia. Prosperaram na Babilônia. Tanto é que quando Deus dá ordem para eles voltarem, muitos não voltam, mas meus filhos casaram, eu tenho casa, eu tenho negócios aqui, eu não quero voltar para a Terra Santa, eu não quero voltar para Israel. E muitos não voltaram. Ele não está preocupado com ele e com aqueles que estão na Babilônia, que estão lá e é garantido um trabalho, e é garantido possibilidades, e é garantido oportunidades, como ele, como Daniel, como Esther, como os amigos de Daniel, como muitos, como uma boa parte do povo que foi para lá e cresceu e prosperou. Mas ele está preocupado com os mais necessitados, com Israel, com Jerusalém, os mais necessitados. Ele começa a interceder. Sabe, a Bíblia não diz que ele está orando, Deus abençoe. Sabe, tem situações e tem pessoas e há situações, há coisas que nós oramos, Deus te abençoe. Vai com Deus, Deus te abençoe. Agora, me diz uma coisa, o que tem movido o seu coração a interceder? Aquilo que mexe com você de dia, de tarde, de noite, aquilo que faz te acordar de madrugada, o que tem te levado a interceder? Pelas crianças da nossa nação, pelos jovens que estão perdidos na droga, pela falta de emprego, por homens vagando pelas ruas atrás de emprego, o que tem mexido? Famílias destruídas, falta de esperança, de perspectiva, educação, saúde, emprego. O que mexe com você? O que está mexendo com você? O que faz você interceder? O que faz você vir à igreja 15, 20, 10 minutos antes para dobrar os seus joelhos e orar, interceder, clamar, você levantar suas mãos santas na sua casa e interceder, e guerrear, e entrar em guerra espiritual na sua casa? O que tem feito você interceder? Será que está tudo na pele, no superficial? Será que está tudo na religiosidade? Senti um arrepio. Senti a presença de Deus. Será que não tem que estar mais profundo, tem que estar no sangue? Nossos irmãos estão sofrendo. Nossos irmãos foram abandonados à morte. É isso que eu aprendo com a oração de Neemias. Não é 9 passos para eu orar. Comece orando com os olhos fechados, agradecendo. Não. É algo mais, é algo que mexe com o nosso interior, com a nossa alma, com a nossa estrutura, com o nosso espírito, que nos leva a chorar, que nos leva a interceder, que nos leva a jejuar, que é mais profundo, que mexe comigo, não quando eu venho à igreja, agora vai orar, eu estou orando, não, vamos orar por isso. Não, eu estou orando por isso, eu estou intercedendo por isso, isso mexe comigo. Eu não consigo acreditar que nós ainda passamos por isso, que o país passa por isso. O que é? A corrupção? O que é? A falta de emprego? É a falta de preparo dos jovens? Que mexe. Então, Neemias, por causa das pessoas que ficaram no cativeiro. Quarto, Neemias inicia a sua oração reconhecendo a grandeza de Deus. Agora entra a oração, mas ele recebe uma informação, ele vê, ele ouve, ele recebe uma informação, isso mexe com ele, mexe com a sua estrutura, o leva a meditar, o leva a buscar uma inspiração. Ele chora, ele ora, ele jejua, ele intercede, e aí depois disso que começa a oração. Depois de tudo isso que começa a oração. E ele vai orar, e na sua oração, a primeira coisa que ele faz na oração, porque a oração não começa com oração, começou muito antes. Você consegue perceber o quanto começou antes? Por isso que a nossa oração, a oração de muitos na igreja não tem efeito, porque é uma oração religiosa. Vamos orar por isso, ore por isso.
não tem um antes, não tem uma informação, não tem algo que mexe, não tem algo que mexe com a estrutura, que o leva a chorar, que o leva a orar, a jejuar, a interceder, e o leva a orar. E quando ele começa a orar, a primeira coisa, ele reconhece a grandeza de Deus. Ele reconhece o poder e a soberania de Deus, o Deus Criador, o Deus poderoso, o Deus que tem tudo em tuas mãos, que controla todas as coisas. Quinto, Neemias, após reconhecer a grandeza de Deus, reconhece a aliança e a bondade de Deus. Esse Deus, ele não só é grande, ele não é só criador e abençoador, ele é bom, ele é bondoso. E Neemias agora, ele reconhece a aliança que Deus fez com Abraão, Isaac e Jacó, a aliança que Deus fez com aquele povo, a aliança que Deus fez comigo, com você, que fez com você, que tem com a família, com o propósito de abençoar famílias. Então ele reconhece a grandeza de Deus e ele reconhece a aliança. Nós temos uma aliança com Deus. Quando há uma aliança, quando eu sofro, a Carla sofre, ou deveria. É impossível a Carla estar sofrendo e eu vou para a praia, vou jogar bola. Não dá, as coisas não funcionam assim quando há uma aliança de verdade. Uma pessoa está buscando algo, eu estou buscando junto. A pessoa está sofrendo, eu estou sofrendo junto. Mas quando ela vai comer camarão também, eu quero que me chame para comer camarão. É uma aliança, viu, Carla? É uma aliança. Então, ele reconhece essa aliança. Deus, há uma aliança entre o Senhor e este povo, entre nós. Há uma aliança entre nós e o Senhor. Você acha que Deus está feliz porque o povo está sofrendo? Se há uma aliança, o que está acontecendo? Deus também está sofrendo. Se o povo está sofrendo, Deus está sofrendo. É uma aliança. Se o povo está cativo, qual é a situação de Deus? O que isso mostra para as outras nações? Que o nosso Deus é um Deus pequeno, é um Deus cativo, é um Deus menor do que os outros deuses. Isso não é uma realidade. Mas quando uma aliança é quebrada, é isso que acontece. Então há uma aliança, e ele traz isso. Neemias, após reconhecer a grandeza de Deus, reconhece a aliança e a bondade de Deus. E muitas vezes a bondade é por causa da aliança, mesmo a aliança quebrada. Muitas vezes há bondade e há misericórdia, porque antes houve uma aliança. Sexto, Neemias passa então a pedir perdão pelos pecados de Israel, da sua família, pelos seus pecados. Nós sabemos que eles estão lá cativos, não é porque a Babilônia é maior, não é porque a Babilônia é mais forte, não é por causa disso. A gente sabe que as coisas espirituais que refletem no natural não funcionam com as mesmas leis naturais. Não é o mais forte que vence, não é o mais rápido, não é o mais inteligente, não é o mais preparado, é o que tem aliança com Deus. Não que ser forte não seja importante, não que estudar não seja importante, não que se preparar não seja importante, mas a gente sabe que a Babilônia domina Israel, não é porque é mais forte, não é porque tem um exército maior, não é porque chegou a vez da Babilônia, não. É porque Israel cometeu pecado. É porque não é a Babilônia que se levantou acima de Israel, não, é Israel que caiu abaixo das nações, cometendo pecados, idolatria. Sabe, muitas vezes nós estamos numa situação de escravidão e as pessoas estão escravas, sabe, e elas vêm à igreja e elas dizem: pastor, porque eu estou sendo humilhado, pastor, porque aconteceu isso, pastor, porque eu fui envergonhado, eu fui humilhado, porque eu perdi o emprego, porque aconteceu. Filho, em vez de chorar e lamentar, ele está chorando e está cheio de ódio. Pastor, você ora e as coisas não acontecem. Jeremias orou quantos anos por Israel? Quantos profetas oraram por Israel e nada mudou? Acho que o que? As coisas estão nas mãos do profeta. Eu tenho as mãos santas e fazem milagres, mas não é mágica, não é magia negra não é feitiçaria não. As mãos é para trabalhar, é para guerrear, é para ensinar. E a pessoa chega aqui toda no pecado, e ela acha que está certa.
Ela acha que não precisa se arrepender, que os pecados dos pais não refletem. Nós somos frutos de uma árvore. Se a árvore é ruim, o fruto é ruim. Se os meus pais foram ruins, eu sou um fruto ruim. Se a árvore está extraindo recursos de um lamaçal, pegando coisas do pecado, as frutas são contaminadas. Então o que Neemias vai fazer? Ele não só reconhece a grandeza de Deus, mas também como ele reconhece o seu pecado. O pecado dos seus pais, o pecado da nação. Nós não estamos perdendo emprego, a situação que estamos, simplesmente porque é os últimos dias. Porque os últimos dias Jesus está voltando. Não, gente. Nada disso. Não é nada disso. Nós estamos sofrendo por causa de pecados. Pecados dos nossos pais, nossos pecados. Os meus pecados fazem meus filhos sofrer. Eu tenho que me arrepender dos meus pecados. Meus filhos precisam se arrepender dos pecados deles. Precisamos nos arrepender do pecado da nossa casa. Tem casa que todo mundo é ladrão, todo mundo é corrupto. Tem casa que todo mundo é viciado, todo mundo é prostituto. Então há um pecado na casa, há um pecado na geração, há um pecado que vem dos pais, que vem dos avós. Neemias não quer tampar o sol com a peneira, ele quer resolver o problema, ele começa a se arrepender. Então, enquanto não há arrependimento, não há mudança, não há salvação, não há conversão, não há vida em abundância, não há vida eterna. Neemias, ele vai fazer essa parte. Vocês percebem que ele chorou antes, que ele orou antes, ele jejuou antes, ele intercedeu antes, ele reconheceu a grandeza de Deus antes, ele traz em memória a aliança e a bondade de Deus, e aí ele reconhece que ele é pecador. A chave da oração do Pai Nosso para a libertação é: Senhor, me perdoa. Somos perdoados conforme perdoamos. Conforme eu peço perdão, Deus me perdoa. Não tem a ver com amor, tem a ver com uma lei que coloca as coisas em equilíbrio, que coloca os princípios espirituais e naturais em equilíbrio. Mas muitas vezes não nos arrependemos. Até o que tem de mãe que vem e fala: não, meu filho é a ovelha negra, porque o meu filho acabou com a minha vida, meu filho envergonhou a família. E muitas vezes precisa mexer em algumas coisas que não querem. Sexto, Neemias passa então a pedir perdão pelos pecados de Israel, da sua família e pelos seus pecados. 7. Neemias diz agora então qual é o motivo do pecado de Israel, da sua família e o dele. Porque tem pessoas que vêm: pastor, olha, eu sou pecador. Pastor, eu pequei muito. Não, Neemias ele pede perdão pelo pecado, mas ele vai dizer: o pecado é esse. Pecado tem nome, pecado tem data. Tem data, só não tem data de validade. Ele só encerra quando peço perdão. Neemias não faz uma oração superficial: perdoa os nossos pecados, perdoa o pecado da nação. Não, vamos pedir perdão de verdade. Ele está pedindo: olha, eu sou idólatra, nós somos um povo idólatra, os meus lábios são impuros e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Nós nos desviamos da casa do Senhor, nós abandonamos a casa do Senhor. Esses dias uma pessoa veio pedir orientação: você não vem na igreja, filha? Você quer que eu faça o quê? O que você quer que... Não, mas eu tenho, apesar de ser rebelde, apesar de eu ser rebelde, eu tenho muita intimidade com Deus. Toda vez que eu vejo na Bíblia Deus falando com o povo, ele diz: porque vocês me deixaram, porque vocês abandonaram a casa, porque vocês fecharam as portas, porque vocês deixaram de me adorar, de ir ao templo, porque vocês tinham que subir a Israel e não subiram. Sabe, não existe negócio de paz sem casa. E a pessoa acha que pode desvincular Deus da casa, pode desvincular Deus da casa e de uma verdadeira adoração. A pessoa acha que pode, mesmo eu sendo rebelde, eu tenho intimidade com Deus. Não existe intimidade com Deus sendo rebelde. Eu tenho que me arrepender da rebeldia. E ele vai dizer: não, o nosso pecado foi esse. Ele descreve o pecado em detalhes. Ele não está dizendo: não, Deus, você sabe como que é, né, Deus? A carne é fraca, você sabe dos meus pecados, da minha fraqueza, né? Não, ele vai dizer: meu pecado é esse. Ele escreve o pecado, ele está detalhando o pecado. E muitas vezes a gente não quer fazer isso. Sabe por quê? Por orgulho, por soberba. Mas sabe por que Neemias ele consegue fazer isso? Porque quebrou o coração.
Aquela situação quebrantou o coração. E o que Deus não resiste não é uma oração da boca para fora. Não é nem uma oração que venha do coração, mas é que venha do coração, de um coração quebrantado e contrito. É um coração quebrado, contrito, que Deus não resiste. Algo precisa quebrar o nosso coração de pedra. Uma causa, uma situação, um motivo, precisa quebrar o nosso coração. 7, Neemias diz agora então qual é o motivo do pecado de Israel, da sua família e o dele. 8, Neemias lembra então a profecia de Deus a Deus. Nós precisamos lembrar a promessa de Deus. Que Neemias está lembrando? Está lembrando a profecia, está lembrando a promessa. Qual era a profecia? Qual era a promessa que Deus fez na aliança? Porque Deus não ia quebrar a aliança. Mas Deus nos conhece, Deus conhece o seu povo e diz: ainda que vocês quebrem a aliança e sejam espalhados por todas as nações, se vocês se arrependerem, eu os trarei de volta. É essa a promessa que Ele está trazendo. É essa promessa que está sobre mim e a minha casa, está sobre você e a sua casa, que está sobre as nações. Se vocês quebrarem a aliança, porque Deus não vai quebrar a aliança, ninguém que vem a Deus e faz uma aliança com Deus, Deus lança fora. Mas Ele diz: se por um acaso vocês quebrarem a aliança, vocês serão espalhados, serão levados cativos, serão oprimidos. Mas se lá no cativeiro, quando vocês estiverem sofrendo, quando vocês estiverem sendo oprimidos, seja pelo Egito, seja pela Babilônia, seja por quem for, seja por Roma, seja quem for, se vocês se arrependerem, eu os trago de volta. Nós refazemos a aliança. É isso que Ele está trazendo em memória. É a promessa. Ele não está dizendo: Senhor, é porque eu quero que o Senhor faça isso. Não, Senhor, é porque eu acho que o Senhor deveria fazer isso. Senhor, o Senhor não acha que nós já sofremos demais? Então Ele está dizendo: olha, depois de reconhecer o seu pecado, de pedir perdão pelo seu pecado, Ele diz: Senhor, agora eu posso trazer em memória a promessa. Lembra-te, Senhor, da profecia, das promessas, que se nós tivéssemos nos desviado, se nós tivéssemos abandonado a sua casa, deixado o seu caminho, e nós tivéssemos sido espalhados pelas nações, se nós nos arrependêssemos, o Senhor traria de volta. Será que Deus não é Deus para trazer a nossa família toda? Será que Deus não é Deus para trazer os esposos, para trazer os filhos? Será que Deus não é Deus para trazer o seu povo de volta à igreja e à sua presença? Mas Deus só precisou de uma pessoa, Neemias. Deus não precisou de todos. Deus precisa de um coração quebrantado e contrito. Se alguém quebrantar o seu coração, Deus faz a obra. Se alguém quebrantar o seu coração, Deus faz a aliança de novo. 8, Neemias lembra então a profecia de Deus a Deus. E o 9 e último, Neemias nos ensina, para finalizar em sua oração, algo importante. E é como se Deus estivesse dizendo a Neemias agora: tá bom, depois de tudo isso, o que é exatamente que você deseja? Como é que você quer fazer as coisas, Neemias? Porque agora, no final da oração, é como se Deus estivesse se manifestando, respaldando. Deus perdoou, Deus abençoou, Deus está dizendo: não, eu vou cumprir a profecia, eu vou cumprir a profecia. Mas é como se Deus estivesse falando: tá, tudo bem, eu vou fazer a minha parte, mas como é que você vai fazer a sua, Neemias?